Enquanto cavava em seu quintal, um homem da Holanda descobriu recentemente um frasco de vidro datado de 1876. Você já se perguntou que mistérios estão logo abaixo da superfície do seu quintal? Bem, este fazendeiro descobriu algo gigantesco sob seu campo de milho, que chocou o mundo inteiro. Notou que era uma lápide. Elas eram mais finas e longas, algo que eu nunca tinha visto. De uma descoberta massiva a tesouros escondidos e artefatos antigos, junte-se a nós enquanto exploramos as descobertas chocantes que as pessoas fizeram em seus quintais. Número 20. Cofre enterrado e tesouro. Uma descoberta inesperada aguardava Matthew e Maria Colonna Manuel em seu quintal, pronta para transformar suas vidas ordinárias em algo emocionante. O que começou como uma inspeção inofensiva de uma suposta caixa elétrica se transformou em um mistério revelado após a limpeza da vida selvagem expor a verdade escondida à vista de todos. Ao se aproximarem, o casal percebeu que a caixa inofensiva era um cofre enferrujado escondido entre as árvores. Como em toda caça ao tesouro, com corações acelerados e curiosidade aguçada, eles abriram o cofre. Isso revelou um tesouro surpreendente contendo centenas de dólares, anéis de ouro e diamantes, totalizando cerca de $52 mil em bens e um endereço que levava diretamente aos vizinhos. Matthew e Maria perceberam que sua descoberta surpreendente eram as posses roubadas de seus vizinhos, levadas em um assalto anos atrás. Em vez de sucumbir à tentação, eles rapidamente contataram as autoridades, garantindo que os verdadeiros donos fossem reunidos com seus valores. Número 19. Objeto estranho amaldiçoado. Nos subúrbios serenos da Austrália, Carrie Moran comprou uma casa antiga com a esperança de fazer dela um lar para ela e sua filha. No entanto, essa esperança foi curta quando ela desenterrou o que parecia ser um objeto amaldiçoado sob seu quintal, uma visão que lhe causou arrepios. Durante uma sessão de jardinagem rotineira, Carrie não estava preparada para a descoberta chocante quando sua pá atingiu algo sólido. Com cada golpe, ela desenterrou uma misteriosa bola de cerâmica adornada com um caixão. Buscando respostas, Carrie postou sua descoberta no Facebook, apenas para ouvir contos mais aterrorizantes de maldições e casas assombradas. Sua filha odiava a visão do objeto, chamando-o de mau agouro. Temendo o pior, Carrie recorreu a rituais de limpeza na tentativa de afastar quaisquer espíritos malignos à espreita. Carrie contatou o proprietário anterior, que revelou que a cerâmica assustadora não passava de uma relíquia dos dias de cerâmica de seu filho na escola. Com um suspiro de alívio, Carrie pôs fim aos rumores. Número 18. Esqueleto de dinossauro gigante. Imagine a emoção de tropeçar nos restos de um dinossauro gigante bem no seu quintal, como um homem em Portugal fez durante a construção de sua casa. Ele não tinha ideia de que estava prestes a desenterrar o que poderia ser o maior esqueleto de dinossauro da Europa, um colossal saurópode datado de mais de 100 milhões de anos. À medida que a construção progredia, o olhar atento desse homem percebeu os restos fósseis que se projetavam do solo em meio aos detritos. A descoberta rapidamente chamou a atenção, atraindo especialistas da Universidade de Lisboa para a cena. Peça por peça, eles desenterraram os ossos do dinossauro, estendendo-se por impressionantes 25 metros de comprimento e elevando-se a 12 metros de altura. Elizabeth Maliff, membro da equipe de escavação, ficou maravilhada com a condição impecável do esqueleto, com cada costela ainda intacta em sua posição anatômica original. Essa descoberta notável não apenas reescreveu a narrativa da história dos dinossauros europeus, mas também despertou imaginações sobre os gigantes antigos que uma vez vagaram pela Terra. Enquanto os cientistas continuam a estudar os restos fossilizados, esperam desvendar mais mistérios sobre essa criatura. Número 17. Tubarão encontrado à espreita. Uma descoberta alarmante causou ondas de choque em Bonita Springs, quando um morador local tropeçou em um terror inesperado bem no seu quintal. A presença de um tubarão-touro de 9 metros de comprimento espreitando nas águas rasas perturbou a atmosfera tranquila de céus claros e águas calmas. Com descrença e horror, o homem da Flórida testemunhou a visão ominosa do formidável predador vagando nas profundezas turvas, logo além de sua propriedade. Entrevistas com a NBC revelaram que este não foi um incidente isolado, pois as visitas de tubarões se tornaram cada vez mais comuns
devido aos pescadores que atraíam os peixes inadvertidamente para mais perto da costa. Esse encontro chocante o deixou questionando a segurança de sua casa, e as filmagens geraram conversas sobre práticas de pesca responsáveis. Número 16. Abrigo contra a radiação da Guerra Fria. No coração do Arizona, John Sims encontrou uma peça surpreendente da história enterrada no quintal de sua nova casa. Após comprar a propriedade de um amigo, seu amigo contou-lhe sobre rumores de uma relíquia da Guerra Fria escondida no quintal. Embora o amigo de John admitisse nunca ter verificado esses rumores, a curiosidade de John foi despertada, e ele embarcou em uma jornada de descoberta. Aventureiro, ele decidiu explorar a possibilidade de um abrigo contra bombas. Com a ajuda de um consultor e detectores de metal, John identificou o local onde poderia começar a cavar. Sua jornada de exploração evoluiu para uma onda de excitação quando ele desenterrou a tampa metálica do abrigo a 1 metro de profundidade. O abrigo, construído na década de 1960, era uma relíquia congelada no tempo e intocada por décadas. Após explorar completamente o abrigo, John ficou maravilhado com sua preservação. Ansioso para usar sua nova descoberta, ele rapidamente fez algumas reformas, adicionando concreto à entrada e reparando a escada, transformando-o em um esconderijo funcional. Número 15. Lápides de veteranos da Guerra Civil. Em uma história notável de eventos inesperados, Andrea Clark, residente de Metro East, Illinois, fez uma descoberta surpreendente enquanto renovava seu deck de 20 anos. À medida que o processo de renovação começava, cavar a vala trouxe à tona 4 lápides enterradas sob a superfície. Essa descoberta deixou Clark e seus trabalhadores atônitos, provocando um exame mais detalhado das lápides. Em uma entrevista com a Five on Your Side, Andrea descreveu as lápides como algo que ela nunca tinha visto antes. Elas eram longas e mais finas, com um escudo. Preocupada com a possibilidade de haver corpos enterrados secretamente em seu quintal, ela decidiu fazer uma investigação mais aprofundada, o que revelou que as lápides pertenciam a 4 veteranos que lutaram na era da Guerra Civil. À medida que a notícia da descoberta se espalhava, Andrea foi informada de que havia descoberto as lápides originais e foi assegurada de que uma réplica havia sido feita em Jefferson Barracks. Infelizmente, este monumento histórico foi recuperado e destruído, pois era costumeiro para lápides danificadas, desgastadas ou com erros de grafia. Número 14. Tesouro Viking de 1200 anos. Como um conto saído de um sonho de caçador de tesouros, a busca de uma família por um brinco perdido levou a uma descoberta surpreendente enterrada em seu quintal. Enquanto vasculhavam seu jardim na ilha de Grand, na Noruega, eles descobriram um tesouro de artefatos vikings datados de mais de 1200 anos. Usando um detector de metais para procurar a joia perdida, a família Arvik começou sua busca perto de uma árvore enorme atrás de sua casa. O detector emitiu um sinal intrigante, o que os fez cavar embaixo da árvore. Ao cavar mais fundo, eles desenterraram 2 relíquias vikings de bronze. Essa descoberta surpreendente levou a família Arvik a alertar as autoridades locais, atraindo a atenção de arqueólogos ansiosos para desvendar os mistérios enterrados sob o solo. A análise especializada revelou que os artefatos desenterrados pertenciam a uma mulher viking nobre de cerca de 800 d.C., sugerindo que eram uma vez adornados com ouro brilhante. O que começou como uma busca simples por um brinco perdido, floresceu em um maravilhoso achado arqueológico, lançando nova luz sobre a antiga história da ilha. Número 13. Frasco de vidro de 1876. Enquanto participava de caçadas ao tesouro com seus filhos, Joshua Cover encontrou um artefato inesperado em seu quintal. Um frasco de vidro datado de 1876. Ele não tinha ideia de que essa aventura aparentemente comum se tornaria uma janela para a história para ele e toda a comunidade de Holland, em Michigan. Após uma hora de escavação, eles desenterraram o primeiro frasco, todo em uma peça, acendendo sua empolgação para cavar mais fundo. Sua persistência valeu a pena quando encontraram um segundo frasco de vidro com a inscrição Aggie A. Walsh, juntamente com o ano 1876 e o nome da cidade, Holland. Em uma entrevista com a On Your Side, Joshua revelou que fez algumas pesquisas porque nunca tinha ouvido falar de He A. Walsh antes. Sua investigação sugeriu que He A. Walsh foi possivelmente um dos primeiros farmacêuticos que viveu na cidade,
Reconhecendo a importância de sua descoberta, Joshua decidiu doar os frascos para o Museu de Holland, apesar de receber ofertas tentadoras pelos frascos, garantindo a preservação e compartilhamento desta notável peça da história local para as gerações futuras. Número 12. Steamboat Arábia. Em um campo de milho no Kansas, um fazendeiro acabou de descobrir algo gigantesco que chocou o mundo. Sob os luxuosos talos dourados de milho, havia um segredo inimaginável: um navio árabe afundado carregado com mais de 200 toneladas de mercadorias. A simples improbabilidade de tal achado no coração da América deixou toda a comunidade assombrada. David High e sua equipe dedicada iniciaram uma missão ambiciosa devido à sua paixão por caça ao tesouro e a possibilidade de lucro. Sua jornada começou com histórias de um barco a vapor perdido no rio Missouri em 1856. Através de pesquisas meticulosas, testes eletromagnéticos e algumas perfurações de amostras, Greg High localizou o local exato do navio árabe, escondido sob um campo de milho pertencente a Norman Soter. Após a descoberta, Norman permitiu que David e sua equipe iniciassem a escavação por uma participação de 15% no lucro. Após longos dias de escavação e gastando até $1 milhão, David e sua equipe desenterraram completamente o tesouro escondido. Com uma extensão de 53 metros de comprimento, o navio revelou um tesouro de seda, perfumes, armas e materiais de construção. Reconhecendo que o verdadeiro tesouro era a história, David decidiu não vender os itens recuperados individualmente, mas ganhar dinheiro abrindo um museu onde organizaram a coleção lindamente. Número 11. Bunker da década de 1950. Localizada no coração de Nina, a família Zwick teve uma surpresa quando descobriu que seu bunker de 50 anos não estava vazio. Os Zwicks sempre souberam que o proprietário anterior, Dr. Punch, construiu um abrigo antiaéreo em seu quintal para proteger sua família da radiação durante a Guerra Fria na década de 1960. Embora nunca tenham sentido a necessidade de explorá-lo, a família finalmente decidiu verificar o conteúdo do bunker em 2010, 10 anos após se mudarem para a casa sem nunca abri-lo. Com antecipação, eles destrancaram a corrente e abriram a pesada tampa de aço que cobria a entrada. Ao descerem as escadas, foram recebidos com uma visão surpreendente. Uma caixa do Exército dos Estados Unidos cheia de suprimentos que uma família precisaria para sobreviver por 2 semanas. Sob 1,5 metros de água, a caixa continha alimentos, suprimentos médicos, produtos de higiene, lanternas e baterias, itens que se esperaria encontrar em um abrigo. Esta descoberta os deixou maravilhados, pois tudo estava notavelmente preservado, graças aos recipientes herméticos em que estavam guardados. Os Zwicks doaram todos os itens para a Sociedade Histórica de Nina, que organizou uma exposição sobre a Guerra Fria. Número 10. Espada da Idade do Bronze de 4.000 anos. Durante o verão de 2021, Matt Hnar, em um golpe de sorte, desenterrou uma peça notável da história que causou ondas de choque pelo mundo. Uma espada de bronze quebrada em 7 pedaços. Armado apenas com um detector de metais e um espírito de aventura, Matt embarcou em uma busca na casa de sua família, localizada em Panela, uma pequena vila finlandesa. 2 semanas após comprar seu detector de metais, Matt começou a escanear em busca de tesouros. Ele começou pelo seu próprio quintal e ficou desapontado por não encontrar nada. Mas isso não o desanimou e ele se mudou para o quintal dos seus pais. Com cada movimento do detector de metais, a empolgação de Matt crescia até que um bip ressonante cortou o ar. Cavando ansiosamente, ele desenterrou vários pequenos pedaços de metal enterrados sob a terra. Ele enviou fotos para um amigo experiente em detectores de metal que confirmou que os metais pareciam ser de bronze antigo. Matt rapidamente contatou o Conselho Nacional de Antiguidades da Finlândia, que enviou um arqueólogo à casa de seus pais. Com a ajuda do arqueólogo, Matt desenterrou uma impressionante espada de bronze de 4.000 anos, fragmentada em 7 pedaços. A descoberta da espada trouxe nova luz sobre civilizações antigas, cativando a imaginação de historiadores e entusiastas. Número 9. Minhoca Gigante. Em uma aventura no quintal digna de um livro de histórias, Barnaby Domigan, de 9 anos, ganhou manchetes globais em 2022, cativando o mundo com sua descoberta notável. O cenário dessa descoberta se desenrolou no quintal da casa de sua família em Christchurch, Nova Zelândia,
onde Barnaby tropeçou em algo verdadeiramente extraordinário. Enquanto brincava no jardim da família, os olhos de Barnaby se arregalaram de descrença ao avistar uma minhoca gigantesca, com impressionantes 3 metros de comprimento. Ele a pegou com um graveto de entre a terra e a grama devido ao seu tamanho enorme, mesmo sem ter ideia do que era. Tomado pela empolgação, Barnaby chamou seus pais para testemunharem o espetáculo. Impressionado pelo tamanho, seu pai, Chris, tirou uma foto do jovem explorador segurando a minhoca em um graveto. A notícia da incrível descoberta de Barnaby reverberou pelo mundo depois que sua mãe compartilhou a descoberta no Facebook. A postagem gerou muitos comentários, enquanto especialistas maravilhavam-se com a magnitude do verme, especulando sobre suas origens. Para Barnaby, essa aventura no quintal foi um dos melhores dias de sua vida, para sempre gravada em sua memória. Número 8. O maior aglomerado de safiras do mundo. Gamage, um comerciante de gemas de terceira geração, causou um grande alvoroço com uma descoberta notável que abalou o mundo inteiro. Esse evento sem precedentes ocorreu na área de Hastinapura, no Sri Lanka, onde trabalhadores cavando um poço no quintal de Gamage se depararam com algo além de seus sonhos mais loucos. Enquanto mergulhavam na terra, os trabalhadores ficaram assombrados ao notar uma pedra azul pálida embutida no solo. Percebendo a importância da descoberta, eles alertaram Gamage, que identificou o achado como um aglomerado de safiras extraordinário. Cuidadosamente, Gamage e sua equipe escavaram o que se tornou o maior aglomerado de safiras já descoberto, pesando impressionantes 510 quilos e estimado em 100 milhões de dólares. Após a descoberta inicial, Gamage dedicou mais de um ano à limpeza meticulosa do aglomerado de safiras, removendo sujeira e outras impurezas antes de ser analisado e certificado. Essa descoberta serendipita imediatamente capturou a atenção dos entusiastas de gemas em todo o mundo. Dr. Gamini Zoher, um renomado gemólogo, disse à BBC que nunca tinha visto uma amostra tão grande antes, sugerindo que provavelmente foi formada há cerca de 400 milhões de anos. Número 7. Anel de Ouro do século XVII. Richard Mackay, um aposentado de 71 anos, fez uma descoberta surpreendente enquanto fazia o paisagismo no jardim de sua casa, listada como grau segundo do século XVI em Brunel. Seu projeto de paisagismo ordinário tomou um rumo dramático quando ele descobriu uma gema mundialmente renomada. Enquanto plantava arbustos de cenoura, seus olhos se arregalaram de descrença ao desenterrar um reluzente anel de cinete dourado, aninhado no solo. Ele entregou o anel à casa de leilões Nans para um exame adicional, pois estava curioso sobre esse mistério. Para sua surpresa, os especialistas da Nans descobriram a notável história do anel, datando-o de 1620 e atribuindo-o a Humphrey Cockram, através das iniciais HC e do brasão de armas gravado nele. Com um valor estimado de 12 mil libras, Richard ficou em choque ao perceber o significado histórico e o valor de sua descoberta. Richard decidiu leiloar o anel porque estava tão animado e usaria o dinheiro para apoiar seus filhos. Número 6. Bunker encontrado no quintal da família em Grand Rapids. Em uma reviravolta surpreendente do destino, Lara Labrier e seus filhos fizeram uma descoberta chocante durante uma caça ao tesouro casual na residência de sua mãe em Grand Rapids. Escondido dentro dos limites da velha casa estava um bunker secreto, uma revelação que causou ondas de choque pela família. Durante uma visita de férias de primavera de sua casa no Arkansas, Lara e seus filhos embarcaram em uma busca leve com um detector de metais em mãos, esperando descobrir tesouros escondidos no quintal da propriedade de sua mãe. Eles não tinham ideia de que sua atividade recreativa levaria a uma descoberta profunda. Enquanto Lara escaneava o gramado com o detector de metais, o bip alto os levou a um ponto específico perto da casa. Quando Lara começou a cavar em resposta ao sinal, ela descobriu um tesouro de artefatos, incluindo um fivela de cinto, pregos antigos e cartuchos de espingarda. No entanto, ao cavar mais fundo, encontrou uma parede de tijolos que revelou um bunker da Era da Proibição escondido embaixo. Nos recessos do bunker, encontrou garrafas de gin adornadas com o aviso: "A lei federal proíbe o uso ou venda desta garrafa". Número 5. Ossos de mastodonte. O empreiteiro Daniel LePoint Jr. fez uma descoberta chocante enquanto escavava um lago na propriedade de seu vizinho, Eric Witzke, no sul de Michigan. Essa escavação se transformou em uma cena pré-histórica, quando LePoint notou um osso maciço se projetando do monte de solo, despertando curiosidade e excitação.
Daniel o puxou e, para sua surpresa, era um osso curvado de 4 metros de comprimento. Após essa descoberta inesperada, Daniel e Eric cavaram meticulosamente ao redor do quintal pelos próximos 4 dias, descobrindo mais 41 ossos de tamanho considerável. Com base no tamanho impressionante, inicialmente acreditaram que os ossos eram de dinossauros, mas buscando orientação especializada, Daniel Fisher, o diretor do Museu de Paleontologia da Universidade de Michigan, confirmou que os ossos pertenciam a um mastodonte, datando de 10 a 14 mil anos. Tomados pela excepcional descoberta, Daniel e Eric decidiram não vender os ossos, que poderiam facilmente render milhares de dólares. Eles optaram por manter alguns para sua coleção pessoal e doaram a maioria dos ossos para o museu, preservando essa valiosa peça de história para as gerações futuras. Sua generosidade se estendeu ainda mais, pois levaram os ossos a uma escola local, proporcionando aos alunos uma experiência educativa prática, antes de os ossos serem armazenados com segurança nos arquivos do museu. Número 4. Anel de ouro romano de 2.000 anos. Mike Burke, um respeitado professor de matemática funcional no ensino médio no Penwith College, chocou o mundo com sua descoberta inesperada. Mike descobriu uma nova paixão após se aposentar de uma carreira de 20 anos nas Forças Armadas Americanas, que ele atribuiu ao seu amor pelo programa de televisão The Detectorists. Mike saiu em uma expedição de caça ao tesouro com o apoio de sua esposa, Julie, que lhe deu um detector de metais Garrett Ace Apex de presente de Natal. Após meses de busca infrutífera por Cornwall, Mike decidiu tentar a sorte em seu próprio quintal, por tédio. Cavando apenas 25 centímetros, seu detector de metais indicou um sinal forte. Ele ficou chocado ao encontrar um anel de ouro adornado com a imagem de Ceres, a deusa romana da agricultura, esculpida em uma pedra de cédio. Compartilhando sua descoberta no Facebook, Mike recebeu a confirmação da importância histórica do anel, levando-o a relatar a oficial local de achados para uma investigação mais aprofundada. Avaliações preliminares revelaram que o anel intáglio, estimado em cerca de 2.000 anos, era uma evidência da presença do Império Romano na área de Cornwall, adicionando um capítulo fascinante à história da região. Número 3. Moeda romana de 2.300 anos. Em uma virada surpreendente dos eventos, o novato em detectores de metal, Austin Perry, fez uma descoberta extraordinária durante sua primeira caça ao tesouro. Motivado por uma paixão forte pela detecção de metais, Austin economizou diligentemente para adquirir seu próprio detector de metais. Ansioso para testar seu novo detector, ele se aventurou na grande casa de sua avó em Leer. Menos de uma hora em sua expedição, Austin encontrou ouro quando seu detector emitiu um bip ressonante. Ele rapidamente cavou na área, desenterrando uma antiga moeda romana que retratava o imperador romano Electus, o primeiro Brexiteer que tirou a Grã-Bretanha do Império Romano. Esta descoberta, frequentemente considerada uma ocorrência única na vida, deixou Austin estupefato. Compartilhando seu achado notável com as autoridades, a descoberta de Austin causou ondas de excitação na comunidade de detectores de metais. O leilão da moeda, rendendo uma soma impressionante de 550 mil libras, deixou tanto Austin quanto o mundo em choque. Número 2. Meteorito caro. Em uma tarde fatídica, por volta das 2 horas, uma família alemã vivenciou um fenômeno celestial que gerou atenção mundial. Um som súbito de chiado e um estrondo retumbante ressoaram do jardim, assustando uma mãe e filha que estavam tomando um café. O pai da família, Mahmoud Sahin, correu para verificar, suspeitando de uma explosão de gás. Quando chegou ao jardim, ficou chocado ao ver uma cratera considerável criada por uma grande pedra. Sem a menor ideia do que havia aterrissado em seu quintal, ele alertou a família. A curiosidade aumentou quando a filha, que era especialista em ciências, confirmou a identidade da rocha como um meteorito, usando um ímã para verificar sua autenticidade. Especialistas mais tarde determinaram que o meteorito de 3,5 kg, que viajou milhões de quilômetros de tão longe quanto Júpiter até o quintal da família, era um artefato de 4 bilhões e 500 milhões de anos do espaço. Essa descoberta gerou interesse imediato de colecionadores, e Mahmoud começou a receber ofertas que chegavam a 200 mil euros por esse raro meteorito. Apesar das ofertas tentadoras, a família Sahin escolheu preservar seu tesouro celestial, armazenando-o com segurança em um cofre até decidirem seu destino final.
Número 1. Carro vintage super raro. Escondido em uma garagem por quase 50 anos, a incrível descoberta de um raro Facel Vega HK500 de 1960, em Flintshire, deixou os amantes de automóveis completamente chocados. Acreditado ser um dos apenas 98 modelos HK500 com volante à direita importados para o Reino Unido, sua descoberta despertou amplo interesse e admiração. Encontrado em uma garagem de Flintshire após a morte de seu proprietário, o Facel Vega revelou sua beleza vintage, notavelmente preservada em sua pintura original azul Brunswick e estofamento cinza. Este carro era uma maravilha intacta, destacando-se da descoberta padrão de garagem, que muitas vezes faltava alguns componentes essenciais. Após sua redescoberta, o revivido Facel Vega foi programado para leilão em Derbyshire, em 26 de abril. A expectativa é alta, pois especialistas preveem que o leilão atrairá significativa atenção de colecionadores ansiosos para reivindicar essa rara peça da história automobilística. Com seu valor estimado ultrapassando 200 mil libras, o revivido Facel Vega promete se tornar uma posse valiosa para seu futuro dono, incorporando o fascínio atemporal dos automóveis de luxo clássicos. Qual dessas descobertas mais te surpreendeu? Deixe um comentário abaixo e nos conte. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever se gostou deste vídeo. Continue aqui e assista a um desses vídeos sugeridos na tela. Cuidem-se, pessoal!